paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 45, e versículo de número 4 ao 9, que vai nos dizer assim: Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra que nós vemos, irmãos, que Deus havia dado a José uma grande maturidade. E José entendeu que todo o propósito que ele havia vivido foi porque Deus tinha um plano maior. Entenda uma coisa, minha irmã, entenda uma coisa, meu irmão: os propósitos de Deus, eles são maiores, eles são melhores do que os nossos. Até quem tenta te prejudicar, até quem tenta destruir o propósito de Deus na sua vida, acaba cooperando para o seu bem. Foi exatamente isso que aconteceu na história de José. José, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Irmãos, ele passou por lutas, ele passou por dificuldades, ele passou por dores, ele passou por momentos que ele não compreendeu, mas cada momento que ele passou foi Deus entregando para ele maturidade, foi Deus o moldando, preparando para viver o propósito de Deus. A Bíblia vai nos dizer que quanto mais é dado, mais é cobrado, irmãos. Então José precisava passar por tudo aquilo porque ele receberia algo grande de Deus. Quando Deus tem algo grande na sua vida, Ele vai permitir você ser moldado, você ser trabalhada, o seu caráter ser forjado, muitas vezes até mesmo você ser moída pelo próprio Deus. Mas depois que Ele te quebra, depois que Ele te moe, depois que Ele permite as lutas e as adversidades, Ele te refaz. Ele alegra o teu coração e por intermédio dessa palavra o Senhor está dizendo: tudo que você está vivendo, sou eu, o Senhor, trabalhando, te dando maturidade, porque eu tenho coisas maiores para fazer na sua história. Declare comigo: tudo que eu estou vivendo é Deus me dando maturidade. Tudo que eu estou vivendo é Deus me dando maturidade. Se José continuasse ali na casa de seu pai, sendo abraçado pelos seus irmãos, ele não viveria o propósito de Deus. Ele não seria vendido para o Egito. Os irmãos, eles pensaram que estavam prejudicando a José. Quando eles venderam José para o Egito, eles pensaram que estavam matando os sonhos de José. Tem gente que está olhando para você e está pensando que está lhe prejudicando. E está pensando que está realmente conseguindo destruir os seus sonhos, conseguindo destruir os seus projetos, mas Deus está dizendo: até o mal que pessoas têm feito contra ti vai cooperar para o teu bem. José disse aos irmãos dele aqui: não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ou seja, o que vocês fizeram para me prejudicar, Deus transformou em bênção na minha vida. E na vida de vocês também. Porque Deus me enviou para cá para a conservação de vidas. José sabia que o propósito dele, irmãos, que Deus tinha com ele, não era somente para ele, mas era para todo um povo. Entenda, minha irmã e meu irmão, quando você é moldada, quando você é trabalhado por Deus, quando Deus tem uma obra na sua vida, não é exclusivamente para você, é também para outras pessoas. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que têm parentes que serão abençoados por você. Tem pessoas que serão abençoadas pela sua vida.
Então, irmãos, quando Deus ele permite dores na nossa história, não são dores aleatórias por nada, não. Quando ele permite as lutas é porque Deus tem um propósito maior. José, no início, ele não entendia o que estava acontecendo com ele. Tem momentos que a gente não vai entender. Porque os processos de Deus, irmãos, não são para serem compreendidos, são para serem vividos, respeitados. Nós precisamos viver cada propósito, cada processo, sabendo que Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Declare comigo, Deus sabe o que é melhor para a minha vida, eu não posso esquecer disso. Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Eu não posso esquecer disso. Deus estava no controle da história de José. José mesmo disse que já havia acontecido ali 2 anos de fome na terra e ainda restavam 5 anos. Então José ele foi levado para o Egito com o propósito de conservar vidas. José estava no Egito, irmãos, porque Deus tinha um propósito com ele ali, que era salvar as pessoas da fome que estava acontecendo na terra. O sofrimento que você está passando não é sem causa. O sofrimento que você está enfrentando é porque Deus tem um propósito maior. Como eu falei, que não vai ser bênção só para você, mas vai ser bênção também para aqueles que te cercam. José tinha convicção, Deus me enviou adiante de vós. Ou seja, eu estou aqui não é porque vocês são mais fortes do que Deus. Não é porque a maldade de vocês pegou Deus de surpresa e ele não pôde me defender. Deus pode lhe defender, minha irmã e meu irmão. Deus pode paralisar pessoas como no piscar de olhos, mas tem coisas que ele permite ainda na sua história, porque ele está trabalhando, porque ele está moldando você, está te preparando para um propósito maior. Foi o próprio Deus que havia enviado José para o Egito. Entenda, se alguém está tentando te prejudicar, se alguém está tentando tirar você do foco, se alguém está tentando servir de tropeço no seu caminho, Deus, ele usa até mesmo essa pessoa para que você se aproxime do propósito dele na sua história. Deus, ele usa até os nossos inimigos, irmãos, quando ele quer. Ele transforma maldição em bênção. Então aquilo que os irmãos de José pensaram que era o mal para ele, se transformou em bem. O que pessoas estão pensando que é o mal para você está se transformando em bem na tua história. Tem pessoas que vão ter que ver que Deus é na sua vida, que foi Deus que ele escolheu. Irmãos, quando Deus escolhe pessoas, quando Deus tem propósito em vidas, ninguém pode anular o propósito dele, mesmo que pessoas não gostem, não aceitem. Os irmãos de José não gostavam. Os irmãos de José o invejavam, não aceitavam o que Deus tinha com ele, mas tiveram que respeitar porque Deus estava com José e Deus mostrou isso de maneira clara. Por intermédio dessa palavra, Deus diz para você, eu vou mostrar de maneira clara que eu sou na sua vida. Eu vou mostrar de maneira clara que fui eu quem te escolhi. Eu vou mostrar de maneira clara que ninguém anula os meus propósitos na sua história. Foi Deus quem havia escolhido José para governar. E eu vim aqui lhe dizer, foi Deus que escolheu para propósitos maiores. Mesmo que pessoas não gostem, elas vão ter que respeitar. Aqui estava José governando e tendo a convicção, foi Deus quem me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Ou seja, o propósito de Deus sempre é maior do que os levantes dos inimigos, do que aquilo que pessoas fazem para tentar destruir o propósito de Deus na nossa história. Se tem gente tentando te prejudicar, não se preocupe, minha irmã. Não se preocupe, meu irmão. O propósito de Deus na sua vida é maior. O que Deus tem na sua história, ninguém vai anular, ninguém vai desfazer. Só confia que Deus, ele tem o controle de todas as coisas. E ele não vai deixar você frustrada. Ele não vai deixar você frustrado. José não morreu, mas Deus o moldou. Tem coisas que a gente pensa que é para morte, mas é para maturidade. Porque ninguém amadurece sorrindo. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão passando por essa fase. Deus está lhe dando maturidade, porque para José chegar, irmãos, a entender que foi Deus quem o enviou para ali, que Deus tinha um propósito maior e perdoar os seus irmãos, ele precisou galgar uma grande maturidade. Ele não poderia continuar sendo um menino, irmãos. Ele não poderia ser uma pessoa que não perdoava. Tem propósitos que Deus tem na nossa história que não cabem o velho homem e a velha mulher. Tem propósitos que Deus tem na nossa vida que nós vamos precisar ter maturidade para vivermos. Deus não iria colocar um menino vingativo em um grande propósito, porque se Deus colocasse, irmãos, um menino vingativo, ele iria destruir toda a família, com raiva, com ódio.
pelo que fizeram com ele, porque José sofreu. E José sofreu, irmãos, pelas mãos dos próprios irmãos. Os irmãos o queriam matar. Se José fosse vingativo, ele não conservaria ali o seu povo em vida, mas ele mataria o seu povo. Você entende por que é que Deus está te moldando, Ele está trabalhando em você? Ele está te dando equilíbrio, domínio próprio, te ensinando a perdoar, para que você viva o propósito dele de maneira perfeita. Para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade dele para a sua vida, porque os propósitos de Deus não podem ser frustrados, irmãos. Quando Deus fala, Ele confirma, Ele testifica as palavras dele. José disse que não foram os irmãos, mas Deus quem o enviou para lá. Ele estava no Egito porque Deus tinha um propósito ali. E o próprio Deus, irmãos, colocou ele por pai de Faraó, colocou ele em uma alta posição. O próprio Deus honrou a José. Não é você que mostra as honras, é Deus que mostra. É Deus que mostra que ele era a sua vida. Ali estavam os irmãos de José, tendo que ver que ele era governador de toda a terra do Egito. O segundo homem mais poderoso do mundo foi José na sua época, irmãos. Só quem faz isso é Deus. Só quem honra é Deus. Se tem gente desacreditando nos seus sonhos, não se preocupe. Deus vai mostrar, o próprio Deus se encarrega de mostrar. Enquanto isso não acontece, vai confiando. Vai adquirindo maturidade. Vai pedindo a Deus para você perdoar até mesmo quem te feriu. Porque tem gente que te fez o mal, mas o mal se transformou em bem na sua história. Tudo que os irmãos de José fizeram contra ele cooperou para o bem dele. Declare comigo: tudo que pessoas têm feito contra mim cooperará para o meu bem. Tudo que pessoas têm feito contra mim cooperará para o meu bem, irmãos. Quando Deus ele quer, ele pega o mal e transforma em bênção. José estava no lugar onde Deus queria que ele estivesse, que era o Egito. Deus colocou José no centro da vontade de Deus. Deus vai te colocar no centro da vontade dele. Deus vai te fazer viver os propósitos que ele tem para você. E ele diz para você: a honra quem vai trazer para a sua vida sou eu. Quem colocou José por pai de Faraó foi Deus. Quem entregou a posição elevada a José no Egito foi o próprio Deus. É assim que Deus faz, irmãos. E o Senhor colocou José também como senhor de toda a casa de Faraó. O Senhor deu uma posição para José de um homem respeitado, uma posição elevadíssima. O Senhor está dizendo: se prepare, eu tenho te moldado, eu tenho trabalhado em você, porque eu tenho coisas grandes por intermédio da sua vida. Eu tenho coisas grandes na sua história, e quanto mais é dado, mais é cobrado. E é por isso que eu estou trabalhando tanto em você. Tiveram pessoas que entraram aqui, irmãos, que têm perguntado a Deus: Deus, por que tudo pra mim é mais difícil? Por que tudo pra mim é mais doloroso? E Deus está dizendo: é porque eu tenho coisas maiores para fazer na sua vida. E quanto mais é dado, mais é cobrado. O nosso Deus, irmãos, colocou José como governador de toda a terra do Egito. Ele honrou aquele rapaz que pela família era desprezado, humilhado, porque os próprios irmãos dele zombavam dos sonhos que Deus havia entregue para ele. Tem gente que hoje está zombando dos seus sonhos. Tem pessoas que hoje estão se levantando contra você, mas daqui a pouco Deus vai mostrar de maneira tremenda que Ele é na sua vida. E Ele mesmo vai honrar a sua fé. Os irmãos de José, que foram porta-vozes de uma má notícia, de uma mentira que eles levantaram contra José, agora tiveram que voltar até o pai deles, que era Jacó, e desmentir o que eles haviam dito há anos atrás. Se alguém te caluniou, se alguém falou algum mal contra você, não se preocupe. Deus é especialista em fazer mentiras serem desfeitas. Declare comigo: Deus fará justiça e não deixará mentiras com o meu nome permanecerem de pé. Deus fará justiça e não deixará mentiras com o meu nome permanecerem de pé. Se alguém te caluniou, se alguém se levantou contra você, vai ter que desfazer a mentira. No versículo 9 vai nos dizer assim: apressai-vos, subi a meu pai, dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José. Olha só, José estava mandando os seus irmãos dizerem ao seu pai. Mas José estava falando por quê? Porque José estava vivo. Os irmãos de José se levantaram contra ele, inventando, irmãos, que ele não estava mais vivo. Forjaram tudo, mentiram de maneira tão terrível contra ele. Pegaram a sua túnica, rasgaram, mancharam de sangue. Tiveram pessoas que tentaram manchar seu nome, tentaram manchar a sua imagem, mas vão ter que desmentir, vão ter que desfazer o mal que elas fizeram contra ti.
Não se preocupe, Deus é especialista em mostrar a verdade, em revelar a verdade. E o Senhor está dizendo: revelarei a verdade e não tardará. José, ele mandou dizer a seu pai: assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Ali estava ele honrado. E ele estava dizendo: Deus me pôs. Ou seja, os sonhos que eu tive, que Deus me entregou, ele cumpriu. Deus fez acontecer. Agora podem vir para o Egito, porque eu estou governando. É assim que Deus, ele vai fazer na sua vida. Ele vai te honrar de maneira tão tremenda. Ele vai te honrar de maneira tão forte que você certamente ficará como quem sonha. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que serão honradas por Deus. Deus, ele vai mostrar de maneira tremenda que ele é na sua vida. Irmãos, ninguém anula os propósitos de Deus na nossa história. Ninguém desfaz o que Deus, ele resolveu fazer na nossa vida. Deus tinha honras para José. Eu estou conversando com pessoas que Deus tem honras para você. Deus, ele tem resposta para a sua vida e ele mesmo vai mostrar que ele é na sua vida. Ele diz para você: todo este tempo te preparou, te moldou. Eu estava te dando maturidade, eu estava te ensinando a perdoar, eu estava te moldando para que você estivesse apta, para que você estivesse preparado para aquilo que eu, Senhor, designei para a sua vida. Os propósitos de Deus acontecerão na sua história. Perdoe quem você precisar perdoar, para que você possa viver coisas grandes dos céus na sua história. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, como ele fez na história de José. Por isso, todo este processo não é porque os teus inimigos são mais fortes, é porque Deus está permitindo para trabalhar em você, mas depois ele mesmo mostrará que ele é na sua vida e você tem um dono. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra, Deus. O Senhor é perfeito, o Senhor é fiel e fala conosco de maneira clara, nos mostrando que o Senhor tem propósito até mesmo nas lutas, nas adversidades. No início, José não entendia por que ele foi levado para o Egito, mas era porque, Pai, o Senhor tinha um propósito maior ali. Talvez teu filho, a tua filha não está entendendo o cenário que eles estão vivendo, as lutas, as perseguições, mas o Senhor é o Deus que transforma o mal em bem, e a tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito. José tinha um propósito de governar e era no Egito. O teu filho e a tua filha têm propósitos e eles acontecerão conforme a tua vontade na vida deles. A tua vontade é boa, perfeita e agradável, e eu creio, Pai, que tudo vai cooperar para o bem dos teus filhos e o teu nome será glorificado na história deles. Até os momentos de dificuldade vão cooperar para o bem deles. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que todo mal
que fizeram contra você vai ser transformado em bem. Perdoe, tenha maturidade e entenda, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se tem pessoas que estão tentando te prejudicar, elas não conseguirão, pois Deus, Ele é na sua vida e Ele diz para você, são os meus propósitos que vão acontecer na sua história. Quem dá a última palavra na sua vida é Deus. Da mesma forma que Deus esteve com José e cumpriu grandes propósitos na vida dele, Deus diz para você hoje, eu estou contigo e cumprirei grandes propósitos na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.